Olá, Matheus, tudo bem? Tá me escutando? Oi, professor, estou escutando direitinho, sim. Legal, obrigado, Matheus. Boa noite, professor. Olá, boa noite, Ana Júlia, boa noite, Thalita, boa noite, Daniel, sejam bem-vindos. Boa Vocês noite a estão me, todos. vocês estão me escutando? Sim. Então Sim, tá bom. A gente já vai começar. tá bom. Daniel, tá me escutando? Olá, Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Então tá Certinho? joia. Seja bem-vindo. Oi, Letícia, boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Oi, Letícia, tudo bem? Tá me escutando? Ela tá sem som. Letícia. Oi, Letícia. Aí a Letícia deu oi. Letícia, você tá sem som hoje, Letícia? Tô vendo aqui. Quem tá me devendo as coisas aqui para poder fechar a nota de vocês? Tem gente me devendo as coisas ainda. Tá. Você algum professor já passou nota final para vocês, assim ou ainda não? Passou o quê? As notas finais? Ainda não. Não? Não. Entendi. Eu só estou precisando que alguns finalizem algumas atividades para que eu possa fechar as notas finais, entendeu? Ai, meu Deus. Mas eu acho que nessa turma não tem muito problema, não. Exatamente, Letícia. Na realidade, a gente vai fechar as notas, né? E a partir do dia, na semana do dia 15, deixa eu ver. É até a semana que vem, na realidade, né? Porque a semana que vem amanhã é ainda a avaliação de segunda chamada, e a partir do dia 15, 16, 17, 18 é a segunda, é a avaliação compensatória para quem eventualmente ficar, né? Então, até a semana que vem, nós precisamos divulgar as notas, divulgar não, divulgar quem ficou de avaliação compensatória, é nesse sentido. Não, acredito que não vai ser o caso aqui da nossa unidade curricular, porque teve bastante atividade, o pessoal conseguiu produzir bastante, então acho que nós não vamos ter problemas, né? Oi, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo? Paulo,
Vou tirar minha câmera também. Ninguém tá com Ah, câmera. nada disso. Todo mundo vai ligar a câmera já já. Eu tô esperando o pessoal chegar. Faz favor, né, gente? Ah, só eu com câmera ligada? Pode ligar aí. Vamos lá, senão eu vou sair, nem vou ficar. Boa, Dani. Olha lá, tá vendo, Daniel? Olha só, espírito e o coleguismo. Eu não escutei que eu tinha saído, entrei pelo computador aqui. O que foi? Ah, é isso mesmo, tem que me ajudar, ligar a câmera. Ah, tá. Ô, Lúcio, Não, a atividade que eu coloquei no AVA, Letícia, eu vou explicar daqui a pouquinho. É complementação de horas que vocês precisam fazer. Tá? Ela não vai valer de 0 a 10, mas vocês precisam fazer para complementar, complementar horas. Entendeu? Paulo, você não está ouvindo? Você está sem som? Lúcio, Oi? desculpa, eu não entendi. Então, tem uma atividade avaliativa no AVA para ganhar horas complementares, é isso? Não é horas complementares de vocês. São horas para complementar a unidade curricular. Essa unidade curricular aqui, entendeu? Vocês precisam ter uma carga horária de 80 horas. E aí eu dei mais uma atividade para complementar as 80 horas de vocês. Entendeu? Ah, Não entendi. tem nada a ver com horas complementares. É dessa unidade curricular. Entendeu? Entendi. Paulo, tá me escutando? Paulo? Paulo Vitor? Paulo? Alô? Letícia, você tá me escutando direitinho aí? Você mandou mensagem, eu tô com receio de você Agora não eu tô escutando. ouvindo. Ah, Agora eu então tô ouvindo. legal. Tô ouvindo Legal. sim, senhor. Obrigado, Letícia. Obrigado, Paulo. O professor Alisson disse que não vai conseguir participar hoje porque a internet dele tá muito ruim. Que pena. Fico muito triste. Depois vocês passam para ele. Nós vamos gravar a aula, ele assiste e faz atividade. Uhum. Mas sentiremos a falta dele. Minha internet tá péssima também hoje. Até a energia já caiu aqui em casa. Jura? Então, se eu sumir, já sabe, gente. Então, mas daí depois assiste a aula gravada, tá, Paulo? Tá bom, pode deixar. Mas tô aqui por enquanto. Tá. Então, eu já vou... Letícia, você que é representante de classe, né? Isso, Lúcio, eu que sou representante. Tá. Então, eu vou... Já são 7h10. Pessoal, oi, Pietra, boa noite. Pessoal, vamos ligar Boa as noite. câmeras, então, por favor, para a gente se ver. Eu não gosto de dar aula no escuro. Por favor, vamos lá. Senão eu vou desligar a minha também. Vamos lá. Quero ver o lindo rosto de vocês. Vamos lá. Pessoal, então, antes de começarmos a aula propriamente dito, obrigado, Paulo. Eu quero acertar algumas coisas para vocês para finalizar, ok? Letícia, e aí eu conto com você. Oi, Fernanda, não te vi aqui, Fernanda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Para que vocês divulguem isso para os colegas que não estão aqui, ok? Deixa eu pôr para gravar antes. Vou colocar para gravar. Então, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós já estamos caminhando para o final do semestre letivo, esse semestre que foi atípico, né, por conta da questão da pandemia do Covid-19, que distanciou as pessoas, né, presencialmente, mas de alguma forma estamos ligados pelos bons pensamentos e pela parceria à distância, né? Eu agradeço vocês por estarem aqui, peço para a representante, para a Letícia, que divulgue essas informações para os colegas que eventualmente não puderem estar aqui hoje, né? E até mesmo vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, também passem essas informações aos colegas. É o seguinte, pessoal, eu coloquei aqueles que estão devendo atividades, por favor, eu preciso que vocês me encaminhem, tá? Façam todas as atividades que vocês precisam fazer ainda, ok?
verifiquem no plano de trabalho que eu pretendo fechar a média do semestre esse final de semana, tá? E aí, de uma forma ou de outra, eu vou bloquear qualquer tipo de envio, tá? Hoje, eu postei para vocês uma atividade complementar. O que é essa atividade complementar? É uma atividade que não vai valer de 0 a 10, mas vocês obrigatoriamente precisam fazer para contar como presença e somar nas horas totais da unidade curricular. Então, essa atividade vocês têm o prazo para fazer até amanhã. Então, atente-se a isso, tá? Essa atividade complementar. Tanto é que a minha aula hoje eu vou fazer um pouco mais reduzida para dar tempo para vocês fazerem a atividade e depois ninguém alegar, não tive tempo, por qualquer motivo. Então, façam, tá? Tá escrito lá, atividade complementar. Façam. Eu preciso que vocês façam essa atividade, ok? As outras atividades que valem nota de 0 a 10, eventualmente, acho que a grande maioria, assim, 99% já entregou tudo, tá? Salvo da aula da semana passada que vocês precisam entregar até hoje, né? Que essa eu vou corrigir e vou atribuir também uma nota. Mas eu preciso que vocês enviem as atividades àqueles que eventualmente não o fizeram ainda, por conta do fechamento da unidade curricular como um todo. Então, Letícia, e assim todos os demais, eu me dirijo a Letícia por ser a representante de classe, avisem os colegas, por favor, peça para que eles façam as atividades, aqueles que estão devendo, e aqueles que eventualmente já fizeram, evidentemente, façam a de hoje, que está aberta até amanhã para vocês fazerem, ok? Ok, Letícia, tá claro? Ficou claro? Ficou assim, Sor, essas atividades que o pessoal está em atraso é para entregar até amanhã também? Até amanhã também, tá? Que na realidade, Tá Letícia, bom. ela já era para ser entregue no último domingo. Inclusive, eu mandei alguns e-mails individuais aí, algumas pessoas receberam Ah, sim, verdade. e-mails Lembrei meus, agora. não é? Então tem um prazozinho aí para fazer, tinha um prazo e eu estou dando a última oportunidade. Eu acredito, por hora, que ninguém vai ficar de avaliação compensatória. Eu acredito pelo que eu vi, tá? Salvo aqueles que não entregaram por algum motivo, porque daí vai diminuir a nota e se tá ali na beirada, né, ali com 6, 5,5 para 6, se não fizer vai cair o conceito e vai estar de avaliação compensatória. Isso é fato. Então, eu insisto com vocês, avisem os colegas para que ninguém saia prejudicado. Não queiram fazer avaliação compensatória, gente. É pesado, vai cair o conteúdo inteiro do semestre, tem tempo para fazer, tem horas, na realidade, vai ser à distância, mas você vai fazer e respondeu, não vai ter como corrigir, porque fecha a plataforma, tem umas coisas assim. Então, evitem de fazer. Vocês têm a chance de fazer as atividades e não ter nenhum prejuízo aí na avaliação final. Então, façam. Eu insisto sobre isso com vocês, tá bom? E conto com você, Letícia, para divulgar isso para os colegas, tá bom? Pessoal, no mais, hoje nós ainda temos algumas aulas no mês de junho, né? Mas como aula no sentido de atribuir nota para eventuais atividades que tenham, vocês não vão ser mais avaliados. Ao entrar na aula a partir da próxima semana, propriamente dito, vai contar como presença para vocês, né? E detalhe, essa presença, ela será certificada pela instituição, né? O que é isso? Através da plataforma do AVA, a instituição vai verificar aqueles que realmente assistiram às aulas gravadas e que fizeram as atividades. Então, eu acredito que não é o caso aqui dessa turma pela qualidade dos trabalhos que vocês me enviaram. Mas, vamos imaginar, vou dar um exemplo, tá, Pietra? Vou utilizar o seu nome aí como exemplo. Vamos imaginar que a Pietra, na atividade 1, ela não assistiu a videoaula que eu coloquei. E ela fez a atividade. Provavelmente vai ficar com falta. Entendeu? Então, precisa tomar cuidado com isso. Tá? Eu insisto para vocês. Se por algum motivo passou desapercebido, não viu, qualquer coisa, olhem e vejam
as aulas, assistam e acessem esse material que a instituição consegue computar. Eu não consigo, mas a instituição consegue computar o tempo de acesso e o tempo de dedicação que vocês tiveram em cima das atividades, ok? Então, atente-se a isso, tá? Com relação à nota, né, a nota final, eu vou computar aquilo que vocês me entregaram efetivamente e o conceito que vocês tiveram. Aliás, essa classe, eu fico muito satisfeito com as devolutivas que eu tive, né, por conta da qualidade dos trabalhos, da dedicação, do senso crítico e humano que a turma de vocês tem, né? E eu tenho convicção que aqui teremos grandes jornalistas, pessoas que vão fazer a diferença na sociedade brasileira do século XXI. Eu tenho assim convicção, eu tenho certeza que um dia eu vou abrir um jornal e vou ver ou televisivo, ou na rádio, ou na jornal escrito, não sei, vou ver nomezinhos de vocês e vou ter o maior orgulho de dizer, fulano de tal foi meu aluno, né? Exatamente pelo exemplo que vocês têm, a visão crítica, essa humanidade, a doçura e, ao mesmo tempo, a veemência que vocês têm na defesa das suas ideias, né? Naquilo que vocês realmente acreditam e defendem. Eu falei ontem para o professor Miguel que eu fiquei assim, lisonjeado de estrear no curso de jornalismo com a turma de vocês. De verdade mesmo. Me senti assim, orgulhoso, né? Que é a primeira vez que o Lúcio está, depois de quase 14 anos na instituição de ensino superior, debutando no jornalismo, né? E assim, eu fiquei muito feliz de ser recebido no curso pela turma de vocês. De verdade mesmo, não estou sendo demagogo, não. E agora, chega de rapapé, vamos começar a aula falando do assunto endomarketing, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Pessoal, então, antes de adentrarmos, eu insisto mais uma vez para quem chegou agora, que foi a Ana Clara, e teve mais alguém que entrou agora por final. A Beatriz já estava, não vou lembrar quem. Foi a Ana Clara e, deixa eu olhar aqui os nomezinhos, o Natan, acho que foi o Natan e a Larissa que chegaram. Lúcio, Oi, Letícia, fala. eu queria te avisar que eu não vou poder ficar na sua aula porque eu tô fazendo um curso que vale horas complementadas que veio do Miguel. Por isso Tá. que eu vou me retirar da sua aula, tá bom? Tá bom, pega as atividades depois com os colegas, tá, ô Letícia? E assista a aula, Tá por bom. favor. Tá bom? Pode deixar. Obrigada, Lúcio. Obrigado, Letícia, por ouvir, por avisar. Pessoal, então eu insisto para aqueles que chegaram agora. Aqueles que estão devendo atividade, façam as atividades faltantes. E insisto mais uma vez, a atividade que eu postei hoje lá, são 2 atividades de hoje. O que tem a ver com endomarketing e que tem a ver com a atividade complementar. Vocês precisam me entregar até amanhã, hein? Não esqueçam disso. Façam. Tem gente aqui que está na beirada entre a avaliação compensatória e a aprovação, vamos dizer assim. Então, façam a atividade. Eu não quero deixar ninguém de avaliação compensatória e pior ainda, não quero reprovar ninguém. Tá? Então, façam as atividades. Quem está me devendo, me entrega urgente isso. Tá? E avisem para os colegas que eventualmente não estejam aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar de endomarketing, né? O que é o endomarketing? De alguma forma, a gente já começou a comentar a questão do endomarketing na aula passada, ao falarmos e abordarmos a questão que envolve o papel das instituições como um todo, né? E principalmente as ações que acontecem dentro das instituições corporativas, né? E aí, a grande pergunta que não quer calar, que vocês de alguma forma já responderam na aula passada, é qual é a visão que se tem do endomarketing, né? O endomarketing, ele está ligado, como o próprio nome diz, e aí eu não me lembro quem exatamente falou isso na aula passada, mas eu não sei se foi a Ana Júlia ou se foi a Pietra, não me lembro, ou se foi alguém também, outro aluno, eu não me recordo e peço desculpas por isso. Endo tem a ver com dentro, de ações que acontecem dentro da instituição. Não é? E assim, nesse sentido, o endomarketing ele estaria ligado à chamada comunicação interna, né?
E, por conta disso, os conceitos, de alguma forma, eles acabam se confundindo, né? A comunicação interna, como nós vimos anteriormente, elas têm a ver com o público de relacionamento, né? Com o público com que eu vou relacionar dentro da instituição. São os empregados, são os patrões que, de alguma forma, se comunicam dentro da instituição ou da corporação, o que é meramente natural. A instituição ou a organização, para que ela tenha seu trabalho fluido e para que o mesmo aconteça de forma clara e objetiva, ele precisa ter uma comunicação interna. É preciso que os setores se comuniquem, é preciso que os funcionários se comuniquem. E, nesse sentido, essa comunicação interna, nós vimos todos aqueles conceitos nas aulas anteriores, que eles têm a ver com a necessidade da clareza, da objetividade, com um fundamento para que a informação interna chegue da forma correta e adequada, sem que haja ruídos ou distorções no processo comunicativo. Então, essa comunicação interna, ela tem a ver com o relacionamento que acontece dentro da instituição. O endomarketing é um pouquinho diferente, né? O endomarketing, ele tem a ideia de vender, de dialogar, de ter um público interno ou alvo dentro da instituição, com a finalidade de comunicar determinadas ações que acontecem dentro da instituição. Então, quando a comunicação interna tem a ver com o diálogo necessário para o trabalho, para as ações da própria empresa, o endomarketing, ele tem a ver com as ações que acontecem dentro da empresa, mas para, de alguma forma, promover ações que ocorram ali dentro mesmo. Promover para quem? Num primeiro momento, para o público interno, num segundo momento, para o público externo. É aquele gostinho que se dá de quero mais, né? Aquele gostinho que se dá da ideia ou da vontade de pertencer a um determinado grupo. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, no seu processo histórico, profissional ou enquanto estudantes, já se imaginaram trabalhando em determinados lugares, né? Eu já me imaginei trabalhando em um monte de lugar, né? Aliás, a gente sempre imagina, principalmente quando estamos na carreira acadêmica, né, dentro da academia, nas instituições de ensino superior, a gente fica imaginando um futuro, né? Ah, daqui 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15, onde que eu vou estar daqui a 20 anos? Não é? A gente sempre pensa nesse sentido. E aí, você se imagina, de alguma forma, trabalhando em determinados lugares. Essa ideia de trabalhar em determinados lugares, normalmente ela é promovida para as pessoas, para o público externo, em virtude de ações de endomarketing. A vontade que se dá de querer trabalhar naquele determinado lugar, naquele determinado ramo ou naquela determinada instituição, pela promoção de ações que ocorrem naquele lugar, não é? Não sei se foi claro, estou sendo claro dentro da informação, está claro? É. A Ana Clara colocou que daqui a 5 anos ela quer estar no SBT. Tenho certeza que vou ver você no SBT, Ana Clara. E vou gostar, diga-se de passagem. Estou vendo um em cada canal aqui, ó. O Daniel em um, o Paulo em outro, a Ana Júlia Pietro em outro, a Thalita, a Fernanda, o Matheus, enfim, todos vocês em canais, em empresas, né, de setores diferenciados. O Vinícius, o Natan e também a Larissa e a Fernanda, né, também em outros canais ou empresas que assim vocês o desejarem. Gente, a gente pode tudo. Agindo com ética, com clareza, com profissionalismo e com muito, mas muito, muito, muito trabalho, a gente chega onde a gente quer. Acredite no que eu estou falando, não estou vendendo uma ilusão para vocês, não, que não é o meu objetivo aqui. Mas não existe, eu não acredito, profissionalmente falando, já faz um tempinho que eu trabalho, né? Já pelo menos quase 20 anos já aí na estrada, né? Eu não acredito em trabalho fácil. Eu acredito em algo, em perseverança, em muito estudo, em muito aprimoramento, em muita boa vontade, né? Aliás, enquanto
sujeito que já participou de diversos processos de seleção de empregados para atuarem em setores da empresa, enfim, de comércio, o item que mais se destaca nos pretensos candidatos é a boa vontade, é o espírito de abertura, é a proatividade, né? A gente quer isso, a gente precisa disso, né? A sociedade precisa de pessoas que tenham essa boa vontade, essa, sabe, o gostinho de querer mais, de estar ali de boa vontade, da prestação, de ser proativo nas suas ações enquanto funcionários, né? E eu tenho certeza, vocês vão estar onde vocês querem e onde vocês desejam, desde que respeitem esses caminhos da ética, da boa vontade, do aprimoramento e de saber que a gente não sabe nada, a gente aprende a cada dia. Por que eu adoro dar aula? Eu digo isso para vocês com a maior tranquilidade, porque eu aprendo com os meus alunos, é impressionante. Eu aprendo mais com vocês nas relações interpessoais do que muitas vezes num curso, não que eu não faça, a gente faz, óbvio, né? Mas, assim, essa troca é fundamental, humaniza, ela faz com que a gente faça uma reflexão das nossas próprias posturas e dos caminhos que a gente trilha aí ao longo dos tempos, né? Então, isso é fundamental. Bom, deixemos de devagar, vamos voltar para o endomarketing, né? E aí, gente, essa questão do endomarketing, ela nada mais é do que uma filosofia de gerenciamento, né? Que visa aí o quê? Fazer isso que a gente está falando, de estimular a motivação dos funcionários, né? Ela vai primar também por estabelecer e apresentar os valores orientados pela instituição. Ou seja, nas ações de endomarketing que a empresa ou que a instituição ou que o grupo promove, ela está sinalizando para os parceiros, para aqueles que recebem a mensagem, quais são os valores que essa empresa tem, quais as diretrizes que essa instituição ou que essa corporação ela pretende e ela almeja o que ela está fazendo. Então, essa é a ação de endomarketing. Nada mais é do que uma filosofia, né? A apresentação de um modo de ser e de promover a instituição, no primeiro momento, para os funcionários ou aqueles que estão próximos aos funcionários, no segundo momento, para a sociedade. É aquele gostinho, né? Que a gente termina uma ação de endomarketing, comenta-se dentro da empresa e você sai da empresa, comenta em casa com seu amigo, com um parceiro ou com qualquer pessoa que o seja, que desperta nesse indivíduo a vontade de pertencer a essa instituição ou a essa corporação, ok? Com relação ao termo do endomarketing, ele surgiu a fim de descrever a aplicação do marketing dentro da companhia ou dentro da instituição, né? E ele tem como um elemento assim primordial a redescoberta dos recursos humanos e que são considerados pela instituição como recursos estratégicos, né? Qual é a ferramenta mais importante de uma corporação? São os funcionários, não é? A ação de endomarketing, ela faz e promove entre os funcionários, entre todos aqueles que estão dentro da instituição, a boa vontade, né? Os serviços que são prestados ali, né? A preocupação com os elementos ou com os indivíduos que compõem essa determinada instituição. Olha que bacana, né, gente? Quando a gente se preocupa com aqueles indivíduos que estão inseridos no contexto da empresa ou da organização. Então, a ferramenta, se você conversar com um grande empresário ou com um diretor ou CEO de uma determinada companhia, ele vai dizer para você que a ferramenta mais importante é o funcionário. É ele que vai vender a boa imagem da empresa, é esse indivíduo que vai se dedicar para a produção do serviço ou seguindo as orientações dessa determinada corporação. Então, ele é a melhor ferramenta, né? Ele sim deve ser valorizado. Então, essas ações de endomarketing, ela tem como ferramenta básica redescobrir ou reforçar o sentimento de pertença
dos agentes humanos dentro da instituição, né? Eu perguntaria para vocês agora, no momento de interação, se alguém aqui poderia dar um exemplo de endomarketing que acontece numa instituição que já trabalhou, ou que já experienciou, ou que já teve a oportunidade de participar. Alguém daria algum exemplo de ação que considera como endomarketing para a gente poder avaliar nesse momento? Se acabar o tempo, eu mando o convite para vocês, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso. Alguém poderia dar um exemplo? Professor. Oi, fala, Cássio. Cadê a sua câmera, Cássio? Liga a câmera aí para nós. Para todos nós queremos ver você. Eu não... Vamos lá. Eu só comentar aqui rapidinho. Eu acho que eu trabalhei um tempo numa empresa, né, industrial, e eu acho que uma coisa que o RH fez, que é uma coisa, eu acredito que seja bem comum, mas é uma coisa que me chamou atenção quando foi lá, seria eles realizam um evento mensal para os aniversariantes. Fazem uma confraternização, reúnem todos do mês, fazem até sorteio com brinde, sabe, as coisas assim, uma vez ao mês dentro da empresa. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Presente. Legal, Cássio. Vamos analisar se esse exemplo do Cássio é um exemplo de endomarketing. Ele vai promover o envolvimento com o trabalho dos funcionários? Sim ou não? Vai promover o envolvimento com o trabalho? O empregado, quando recebe não um presente necessariamente, né, mas quando ele é lembrado, ele vai se sentir acolhido pela instituição? Sim ou não? Cássio, me ajuda, tá todo mundo falando que sim. Então, promove o envolvimento? Sim. Promove. Ó, já temos um elemento que caracteriza o endomarketing. Vamos ver outro elemento. Ele vai promover o engajamento da organização, ou seja, todos aqueles que compõem a instituição vão se engajar para prestigiar o aniversário do Cássio ou do funcionário? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Sim, vai promover o engajamento, né? Ele vai promover a motivação no trabalho? Poxa, lembraram de mim. Então, nada melhor do que eu dar o meu melhor para essa instituição, né? Vai promover essa motivação? Sim ou não? Sim ou não? Sim, muito bem, né? Vai promover a motivação. E aí, gente, ficam caracterizadas as ações de endomarketing quando eu tenho como preenchimento dessas três características. Quando há envolvimento com o trabalho, quando há o engajamento na organização ou da organização para com o funcionário e quando há uma motivação. Estou promovendo a empresa, logo é uma ação de endomarketing. Exemplos que acontecem: festa de Dia das Mães, festa do Dia das Crianças, festa do Dia dos Pais, né? Campanhas de prevenção à saúde dos funcionários, né? No caso da mulher, o câncer no colo do útero, o câncer de mama, né? Ou do homem, né? A saúde do homem, que hoje em dia a gente fala muito, né? Durante muito tempo foi um tabu discutir a questão da saúde do homem. É um elemento também que promove a preocupação por parte das ações da empresa, não é? Outra situação, a questão da motivação do uso de equipamentos de proteção individual, também são ações de endomarketing, né? Que de alguma forma é uma obrigação legal da empresa, mas também demonstra aí uma preocupação institucional com o quê? Com a segurança do trabalhador. Olha que ação mais bacana, né? Então, ações também que visam o público externo na área de assistência social, de educação, de cultura, são ações que têm o mote aí de promover a própria instituição. Daí os senhores poderiam falar, mas essa empresa ela ganha aí um desconto na parte dos tributos que eventualmente ela deveria recolher, ou essa empresa ela vai de alguma forma ter algum benefício em detrimento dessas campanhas. Não necessariamente, mas você consegue identificar quando há o envolvimento e o querer o bem-estar por parte dos agentes que trabalham nessas instituições. Alguém tem algum outro exemplo? Festa de final de ano, né? Legal, Ana Júlia, isso mesmo, né? O que mais?
Ô, Lúcio, Oi, diga. Beatriz? então, não é a Thalita. A Thalita, fala. Então, Liga a câmera, ano Thalita, vamos passado. lá. Não dá, Lúcio. Meu cabelo tá tudo pra cima. Nós estamos Tá tudo todos em casa, eu também, bagunçado. ó. Olha aqui, ó, a bagunça que tá aqui atrás, ó. Vocês estão vendo? Vamos lá. Tá nada. Tá bom, vou ligar. Pronto, liguei. Isso, diga, Thalita. Então, ano passado eu comecei a trabalhar, fazer estágio na prefeitura, né, de Guará. E eu tinha acabado de começar a fazer, a entrar, né? E eu não sei, eu acho que isso não se encaixa como um endomarketing, só sei que me motivou e todos esses sentimentos aí de engajamento, motivação aconteceram comigo, sabe? Porque daí eu tinha acabado de começar a fazer umas 2 semanas e logo em seguida ia ter a festa, a confraternização do Natal, sabe? E eles fizeram um amigo secreto, só que eu não tinha dinheiro para participar. E eu acabei falando, eu vou só na confraternização, mas eu não vou participar do amigo secreto. E daí, tipo, quando eu cheguei lá, eles começaram a falar, uma pessoa só começou a falar, olha, essa pessoa acabou de chegar, que não sei o que mais, a gente já considera ela, que não sei o que. E eles fizeram uma vaquinha e compraram um presentinho pra mim, sabe? E tipo, nossa, eu fiquei super feliz, assim, me senti engajada, me senti motivada e esse sentimento de pertença ficou assim, sabe, em mim. E foi muito bom. Olha que legal, Thalita, no seu exemplo, né, que você deu. Não necessariamente foi uma ação da empresa, mas uma ação que diretamente promoveu aqueles 3 elementos seus enquanto estagiária, mas também, de alguma forma, permitiu com que houvesse um sentimento de acolhida, de pertença, como você bem falou, né? Isso modifica aquilo que nós já estudamos algumas aulas atrás, que é o clima organizacional. O endomarketing, uma das propostas dele é exatamente promover uma melhoria ou manter um bom clima organizacional. Então tem tudo a ver, sim, que você falou. Pode não ter sido propositalmente, mas indiretamente você foi beneficiada e tenho certeza que despertou em você esse sentimento de engajamento junto a determinada instituição. Legal, bom exemplo, Thalita. Bacana. Gente, então, como nós falamos, o endomarketing ele estaria aí ligado à questão de, evidentemente, promover a instituição, a organização, mas também como uma ferramenta de melhoria do clima organizacional. Nós vimos que a questão do clima organizacional está ligada ao quê? A elementos que mantenham o equilíbrio, a tranquilidade, a satisfação dos membros que pertençam a uma determinada corporação ou instituição. Manter aquele clima legal. E a gente consegue perceber isso, né? Não sei se certamente vocês já usaram essa expressão, o clima está favorável ou está legal, né? A gente sente acolhido, respeitado, ouvido dentro de um determinado lugar. E a ação de endomarketing é um facilitador para que esse clima organizacional ele seja favorável a atendimento a todos, né? E a manter aí uma participação salutar entre todos os indivíduos que estão inseridos dentro da organização. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Tá muito difícil, gente? Tá muito difícil? Não? Tá tranquilo? Você já tinha estudado o endomarketing em algum outro momento? Salvo que nós falamos na aula passada, né? A gente tinha comentado superficialmente sobre ele, né? Já tinha estudado isso, alguma coisa? Quem aqui atualmente, eu já sei que a Thalita faz estágio, mas vamos deixar essa colocação para daqui a pouco, o nosso tempo está acabando, falta 1 minuto, né? Então, gente, aguardem aí que eu vou mandar um novo link de acesso com endereço e senha para vocês acessarem e participarmos aí da segunda e última parte da nossa aula de hoje, tá bem? Até já, pessoal, a gente já conversa, já aguardem aí a mensagem. Até.
Beatriz, vou mandar o link para vocês que a gente vai dar continuidade no próximo link, tá bom? Só para você saber, tá? Que vai cair, tá faltando